Olá, sou Eduardo Benevides, editor da Acácia Editora, e hoje eu tenho o prazer de conversar com o professor Cláudio Carvajal, autor do livro Tecnologias Exponenciais e Inovação Corporativa. Vamos conversar bastante sobre o lançamento da segunda edição desse livro. Antes de passar a palavra ao convidado, fazer um breve currículo do professor. Bom, o professor Cláudio é pós-doutor em Finanças, doutor em Engenharia, mestre em Tecnologia. Ele é graduado em Administração de Empresas com extensões internacionais na Universidade da Califórnia e na Babson College, nos Estados Unidos. O professor tem mais de 30 anos na área de negócios e tecnologia. Também é sócio fundador da Singular Next, que é uma venture building e aceleradora de startups. Além disso, de tudo isso, o professor ainda é coordenador acadêmico em renomadas instituições como a FIAP e BMEC. Bom, professor, o seu currículo, né, profissional e acadêmico já mostra bem o seu viés na área de empreendedorismo e inovação tecnológica. Seja bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite. Obrigado, Eduardo. Obrigado aí, editora Acácia. É uma honra aí estar novamente aí com a editora Acácia, agora por ocasião da segunda edição do livro, né? Então, de certa forma, aí celebrando aí o sucesso da primeira edição. Muito feliz aí com o lançamento dessa segunda edição, de poder estar disseminando aí para mais pessoas, né, uma versão atualizada do livro aí, e esperamos aí que o público goste, que as pessoas gostem aí da segunda edição também. Além de agradecer todos aqueles que adquiriram, né, o livro na primeira edição, então super obrigado aí pela aquisição do livro e também pelos feedbacks que proporcionaram essa segunda edição mais robusta, espero aí que mais ainda alinhada aí com as necessidades aí das pessoas que venham adquirir o livro, né? Bom, como a gente pode ver na tela, né, o livro ele trata sobre tecnologias exponenciais e inovação corporativa. Eu acho que escrever um livro desse teor é muito complicado, porque a cada 2 anos são novas tecnologias, novas inovações, né? E acho que daí que veio a necessidade de uma atualização, uma segunda edição, né? O livro foi lançado em 2022, a primeira edição, e eu queria que você falasse um pouco sobre a importância de lançar aquele livro naquele momento, da onde surgiu, né, essa necessidade e por que agora a necessidade de uma segunda edição revisada, né? Não foi só apenas uma reimpressão, mas uma segunda edição revisada. Legal, Eduardo. Na verdade, em 2002, né, completava 10 anos aí que eu estava lecionando nessa área de empreendedorismo, inovação corporativa, gestão da inovação e também, em paralelo, né, desenvolvendo projetos nessa área na Singular Next, né, empresa que em 2016 ali, eu e o Eduardo, seu xará é Eduardo aí, mas o Eduardo Almeida, né, meu sócio na Singular, nós idealizamos. Então, quando chegou lá em 2022, eu achei interessante produzir o livro para dar um subsídio maior para os meus alunos, né, principalmente na pós-graduação, na graduação das instituições que eu leciono, e tornar aí um pouco mais tácito, né, através do livro, né, alguns conteúdos que eu já passava em sala de aula. Então foi produzida aquela primeira edição do livro, né, Tecnologias Exponenciais e Inovação Corporativa, e os meus alunos que adotaram o livro leram, curtiram e me trouxeram aí feedbacks interessantes também, né, porque a primeira edição do livro estava bastante focado nessa área da gestão da inovação, né? Então as tecnologias exponenciais, obviamente, não é um livro técnico, né, até alinhando expectativas aí, né? A gente não fala de programação, de desenvolvimento de software, mas sim das tecnologias emergentes, as tecnologias que estão disponíveis para que as empresas possam melhorar seus processos, melhorar a sua criação de valor. Então, para que essas tecnologias são aplicadas, né? E com um olhar mais estratégico do ponto de vista da inovação, da estratégia, como que a gente alinha isso, como que a gente, primeiro, né, seleciona as tecnologias que são adequadas a cada perfil de empresa, a cada perfil profissional, e segundo, como que de fato a gente emprega essas tecnologias gerando valor nos negócios, né, e nas carreiras aí de todos os profissionais que atualmente são impactados pela área de tecnologia, né? Então, é um livro que traz esse olhar, né, de como as tecnologias impactam o mundo corporativo e a carreira
de profissionais de diversas áreas. E ainda falando um pouco sobre a primeira edição, como é que foi a receptividade do público com esse livro? Foi excelente, né? Porque a gente já tinha um conteúdo em slides, né? Nas aulas, tanto presenciais quanto online, né? Mas ter o livro é muito interessante porque os alunos podem se aprofundar, né? Podem buscar ali, ler com calma, mesmo fora ali do tempo de aula, né? E trazer dúvidas para as aulas seguintes, né? Então, isso foi muito interessante. E aí surgiu, nessa primeira edição, né? Já um fundamento aí que viabilizou essa segunda edição, que foi justamente o feedback de alguns alunos que estavam desenvolvendo um projeto no qual eu sou mentor, né? Que é o projeto chamado Startup One, né? Do Centro Universitário FIAP. É um programa que já tem aí mais de 10 anos, foi onde eu comecei a lecionar nessa área de criação de startups. E esse programa já mentorou aí milhares de projetos aí de alunos, né? O programa institucional da universidade. E alguns desses projetos têm se tornado empresas, né? Têm se tornado startups reais. Inclusive, eles evoluem para um outro programa, né? Que é o Amplifier, um programa desenvolvido pela Rock New Ventures, uma aceleradora de startups do próprio Centro Universitário FIAP. E nesses projetos, então, a gente vai para um outro nível, que é o nível de mercado, né? Então, ideias que nasceram na academia, mas que evoluíram e que hoje são já empresas que estão atuando no mercado aí como startups de base tecnológica. Então, nesse momento, né, muitos alunos falaram, professor, eu curti muito o seu livro, mas eu queria ter um conteúdo, vamos dizer assim, um pouco mais focado também na questão do empreendedorismo, além da parte de inovação, estratégia que já tem no livro. Então, nessa segunda edição, a gente acrescentou esse conteúdo, né, que foi uma demanda aí dos próprios leitores da primeira edição. Então, o livro atualmente está dividido em 3 partes. A primeira parte é essa parte de empreendedorismo, né? De como que a gente pode aproveitar as oportunidades dessas novas tecnologias que estão surgindo para desenvolver novos modelos de negócios criativos, novos produtos, novos serviços, né? Esse movimento de startups aí que cresceu muito nos últimos anos e é uma tendência, vai continuar, porque hoje a tecnologia ela traz inúmeras oportunidades. Então, se você que está nos acompanhando aqui no podcast, né, está pensando em abrir um novo negócio, por mais que você não tinha pensado ainda em tecnologia, você estava pensando, de repente, num negócio na área de alimentação, na área de varejo ou na área de construção civil, né? Não importa. Para você, é importante entender quais são as novas tecnologias que você pode aproveitar para criar um negócio novo muito mais competitivo. Eu não diria nem mais competitivo, mas um negócio que tenha viabilidade. Porque, atualmente, usar a tecnologia no seu negócio não é uma questão de ser mais competitivo que o concorrente. É uma necessidade para que você sobreviva, né? Então, você pode sim ganhar competitividade se você for criativo e trouxer a tecnologia de forma estratégica, mas se você não trouxer essa tecnologia para o seu ambiente de negócio, muito provavelmente seus concorrentes o farão e você pode estar em risco. Então, você vai criar, por exemplo, aí um varejo, né? Como que você vai fazer a gestão do seu negócio? Você vai precisar de um sistema de informações gerenciais, aí, no mínimo é o que a gente chama de ERP, né? Um sistema que vai te ajudar na gestão. Como você vai divulgar a sua loja, né? A sua empresa de varejo? Você vai ter que usar soluções de marketing digital, porque as pessoas vão procurar o seu produto, o seu serviço no Google. Eles vão ser impactados pelas propagandas que você venha a desenvolver nas redes sociais. Então, você precisa saber como que você coloca o seu negócio no mundo online. Então, se você observar no varejo, em todas as áreas que você possa imaginar, essas áreas estão sendo transformadas pela tecnologia. Então, a primeira parte do livro traz esse conceito. Então, como que eu crio um negócio na atualidade, um negócio inovador, aproveitando as oportunidades que a tecnologia nos traz. A segunda parte do livro, aí ela está mais ainda alinhado com a primeira edição do livro, que fala sobre governança da inovação, né? E o que é governança da inovação?
né? Aquele conjunto de técnicas, de métodos que permitem que as empresas criem uma cultura voltada à inovação e implementem projetos inovadores através do uso de tecnologia nas empresas que já existem. Então, é todo o planejamento, gestão, organização e controle das tecnologias nas organizações visando inovação, visando melhorar processos, visando criar produtos com mais valor agregado para os seus clientes, visando melhorar a performance de equipes, né, através de tecnologias que facilitem o trabalho em equipe, a colaboratividade. Então, tudo isso, né, essa transformação das empresas através da adoção de tecnologias, mas não só a tecnologia em si, mas da mentalidade, da capacitação, do desenvolvimento de uma cultura favorável, tudo isso envolve a governança da inovação nas empresas, né, ou nas corporações, aí, né, como nós trazemos aí da tradução do inglês, né, o corporate, né, que são grandes corporações, que muitas vezes envolvem até mais de uma unidade de negócio, mais de uma empresa mesmo, dentro de um mesmo grupo econômico, né? Então, a segunda parte do livro é sobre essa governança da inovação. E, finalmente, a terceira parte do livro, que ela traz ali um clipping com artigos e matérias jornalísticas que eu tive a oportunidade de participar nos últimos anos, que ajudam a gente a ter exemplos, né? Então, eu participei de algumas matérias jornalísticas que, eventualmente, analisavam uma startup que deu certo, né? Um modelo de negócio que deu certo, um produto novo, né? Algo inovador. Então, o jornalista ali fazia a matéria, eu entrava como fonte ou participava da matéria, ou artigos mesmo que eu publiquei em veículos de mídia, né? Então, ficou um livro aí com 3 partes que se complementam, né? Então, eu tenho ali uma visão mais para o empreendedorismo, para a criação desses negócios inovadores, uma segunda parte sobre a gestão da inovação nos negócios e uma terceira parte com esses exemplos, com casos mais práticos, né? Entendi. Bom, o livro, né, ele fala bastante sobre a inovação corporativa e um ponto que ele bate muito na tecla, que você comentou, que é sobre a necessidade de sobrevivência, né? A inovação corporativa não é mais um diferencial que a empresa tem que buscar, ela tem que buscar para ser um diferencial, mas para continuar sobrevivendo, né? E uma questão que você mostra muito no livro, que acho que é uma visão que muitas empresas têm, é uma visão errada, que inovação corporativa é para grandes empresas, porque é caro, é custoso o investimento, e nem sempre é assim, né? Então, a inovação corporativa hoje ela está de fácil acesso a pequenas e médias empresas também. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, que é abordado também no livro. Exatamente, Tem o mito, né, de que inovar é para grandes empresas, né, e que foi quebrado aí muito fortemente também através do movimento de startups, né? Startups, para quem não está familiarizado com o tema, são negócios numa fase inicial, né, e esse termo startup foi, vamos dizer assim, foi apropriado aí, né, pela área de tecnologia da informação com o desenvolvimento de startups de base tecnológica, né? Se a gente olhasse na literatura, um pouco mais atrás, ali nos anos 90, né? Os startups ou as startups, né? Como se fala aí no mercado, eram qualquer empresa numa fase inicial, independente da sua área de atuação ou de usar a tecnologia ou não. Mas no Vale do Silício, né? Uma região ali na Califórnia, nos Estados Unidos, surgiu um movimento muito forte nos anos 2000, 2010, de desenvolvimento de empresas inovadoras na área de tecnologia da informação que criavam negócios repetíveis e escaláveis com altíssimo potencial de sucesso no curto espaço de tempo. Então, esse fenômeno ele cresceu muito mundialmente e esse termo ficou associado ao desenvolvimento de ideias que pudessem ser codificadas através de softwares ou, enfim, criassem protótipos através de novas tecnologias e assim teriam um diferencial competitivo e através do efeito de economia de rede também, né, da internet, poderiam ter uma escalabilidade muito grande. Por exemplo, né, a gente tem o Airbnb, né, que era uma plataforma que oferecia para as pessoas uma nova forma de se hospedar. Então, ao invés de você se hospedar em grandes redes hoteleiras, né, ou em hotéis, de um modo geral, você podia conectar pessoas que tinham um espaço para receber, muitas vezes na sua própria residência, com pessoas que precisavam se hospedar. Então, isso criou um novo modelo de negócios.
até outros modelos, como por exemplo o Uber, né, que conectou pessoas que precisavam se transportar com pessoas que tinham seus próprios veículos e queriam atuar aí como motoristas para fazer uma grana aí nas horas livres, né? E esses modelos de negócio surgiram e graças à internet, ao efeito de rede, né, e o uso da tecnologia, se transformaram em empresas bilionárias, mas mais do que isso, né, além de se transformarem em empresas bilionárias num curto espaço de tempo, elas reinventaram os setores em que elas atuam. Né? Por exemplo, o Airbnb, ele vale mais que a rede Marriott de hotéis e ele não tem um único prédio, não tem um único imóvel. Ele tem um custo operacional muito menor, porque, na verdade, o Airbnb é um site, né? O Airbnb ele é um site, né? Um site com mobile ali, com aplicativo. Se você olhar também, o Uber é a mesma coisa. Ele é a maior empresa de mobilidade do planeta, na atualidade, e ele não tem um veículo sequer. Né? Ele simplesmente é um aplicativo, né? E assim por diante, a gente tem o Rappi, né, com entregas, né, e outras startups que a gente poderia ficar citando aqui o dia todo, de empresas que nascem de forma inovadora, usando tecnologia e reinventam determinados setores, determinadas áreas de negócios. E aí esse movimento de startups, né, já deixa muito claro que essas empresas que nascem muitas vezes com 4, 5 pessoas, com muito poucos recursos, foram extremamente inovadoras. Então, assim, é um mito que para você inovar, você tinha que ter grandes investimentos e empresas, né, corporações financiando isso. Claro que tem investimento nas startups, né? Existem o Venture Capital, né, que são os fundos de investimento que investem, né, ou até grandes empresas que investem, como são os chamados aí os Corporate Venture Capitals, né, que são fundos de investimento de grandes corporações que também investem nesse modelo, mas muitas dessas empresas nasceram com empreendedor raiz, né, que é o que a gente chama de bootstrapping, né, o cara que rala ali do início ali para criar empresas sem muitos recursos. E hoje o que a gente observa, né? Obviamente, numa empresa de pequeno porte, ela tem um grande espaço para inovar e, às vezes, a empresa de pequeno porte ela tem até algumas vantagens, como, por exemplo, menos regras, né, menos burocracia, maior agilidade, menos níveis de alçada para tomada de decisão. Então, traz uma agilidade para ela inovar que, às vezes, é melhor do que uma grande corporação. Né? Então, mito que é só inovação só para empresas grandes, empresas pequenas e médias podem e devem inovar e inovam bastante. E muitas vezes elas têm essas vantagens, né, de agilidade, de menos burocracia. Já as grandes corporações, elas têm uma grande vantagem que é ter um recurso muito maior. Então eles têm geralmente um budget, aí, né, um orçamento muito maior para investir em inovação. Porém, esbarram muitas vezes em toda a burocracia, né? O que é chamado de compliance, né? Nas grandes corporações, que é a necessidade da empresa atender às leis e normas e regras que o seu setor determina. Por exemplo, os grandes bancos, né? Se você observar, os grandes bancos, eles têm um orçamento enorme para investir em inovação, mas eles têm que seguir regras do Banco Central, né? Regra da Bolsa, porque eles são listados na Bolsa de Valores, né? Certificações como a SOX, né, da Sarbanes-Oxley, né, que é uma certificação norte-americana para empresas listadas em bolsas norte-americanas. Então, todo esse compromisso já legal assumido pelo banco também traz alguns freios para a sua capacidade de atuação quando a gente pensa numa inovação mais disruptiva. Claro, num nível mais incremental de melhoria de processos, de trazer uma inovação menos impactante, ok, mas quando a gente pensa em mudanças mais radicais, né, uma mudança em um produto mais disruptivo, né, então toda essa análise jurídica aí também muitas vezes afeta aí o processo criativo. Mas sem dúvida nenhuma, né, a inovação é para todo tipo de empresa, não importa o porte, segmento, setor, é para todo tipo de empresa. O Osório que fez um comparativo, né, de pequenas e médias empresas com grandes. E quando você colocou as características, as pequenas e médias empresas estão muito mais próximas das características de uma startup, na questão de agilidade, do que das grandes, né? Então, quebra de vez esse mito, porque elas são muito mais próximas ali das características que formam, né, a ideia de uma startup, né? Sem dúvida. E até mesmo startups que nascem inovadoras, passado um tempo, elas têm dificuldade de se manterem inovadoras. Porque elas começam a cair também na rotina da gestão,
né, entre aspas, profissionalização da gestão, mas eles vão criando mais regras de negócios, mais níveis hierárquicos, vão aderindo, né, a novas... Por exemplo, uma empresa que capta recursos através de um fundo de investimentos. Esse fundo de investimento vai trazer suas regras, né, para o ambiente de negócio. Então, você vai ter que gerar novos relatórios, né, novos reports para esse fundo de investimento. Você vai ter que prestar conta, né? Até eu brinco com alguns ex-alunos aí que depois empreenderam e até com startups que já passaram lá pela Singular Next, né? Você tem certeza que você quer o fundo de investimento? Porque quem tem o fundo de investimento tem chefe, né? Quem tem investidor tem chefe. Você vai ter que prestar conta, você vai ter que compartilhar decisões estratégicas. Então, você passa a ter um nível de cobrança muito maior. Então, lógico que por outro lado, você vai ter recursos também. E até porque às vezes nem é uma opção, né? Às vezes chega num nível de desenvolvimento da startup que ou ela capta recurso ou ela para. Porque para ele poder escalar, ele vai precisar de mais infraestrutura, de mais equipe. Então, ele precisa de recursos para poder manter o crescimento. Mas é uma escolha que é feita sabendo que ele vai ter um nível de controle e um nível de reporte maior, né? Faz parte do jogo. Bom, ainda voltando um pouco sobre o livro, né? Bom, ele foi lançado a primeira edição em 2022, a segunda edição lançada agora em janeiro de 2025, né? São 3 anos aí que separa, né? Na verdade foi final de 2022, então 2 anos e meio aí que separa uma edição da outra. O que você pode destacar para a gente dessa nova versão? O que ela traz de novo nessa nova edição? E nessa nova versão, né, na parte 1, quando a gente traz a questão do empreendedorismo, eu procurei ser bastante didático, né? Com base nesses 10 anos, agora mais de 10 anos aí, lecionando para alunos que buscavam criar sua própria startup. Eu coloquei ali uma orientação em 10 passos, né? Não que empreender seja algo cartesiano que dá para seguir um passo a passo, mas simplesmente uma analogia, né? Ou assim, uma metáfora para tornar mais didático, mais fácil de absorver o conteúdo. Então, nesses 10 passos, né, para você criar sua startup, você tem desde a reflexão inicial, né, que é o propósito, até a validação, né, e a persistência, né, a resiliência que você tem que ter para tocar o projeto. Então, os 10 passos, ele vem desde a primeira reunião que a gente tem lá com o empreendedor, quando ele chega e fala para mim, pô, professor, eu estou querendo criar um projeto de startup, mas eu não sei por onde eu começo. Né? Até o momento em que ele já empreendeu e está passando ali pelas primeiras dificuldades, onde ele não pode desistir, né? Onde ele é posto à prova. Então, nesses 10 passos, assim, de uma forma bastante também objetiva, né? A gente traz as ferramentas que ele precisa usar. Então, por exemplo, né? Uma vez que você identificou o propósito, você vai analisar o setor que você pretende empreender. É muito normal uma pessoa querer empreender e vir perguntar, mas pô, o que está dando dinheiro aí? Né? Como é que eu faço para ganhar dinheiro empreendendo? E aí eu falo para ele, não, para tudo, vamos dar um passo atrás. Né? Ganhar dinheiro é bom, ninguém é hipócrita, todo mundo gosta de ganhar dinheiro. Mas tem um passo atrás aí, né? Que é o que você gosta de fazer e o que você vai fazer o dia inteiro na sua vida, às vezes 10, 12 horas por dia, né? Que se você fizer bem feito, esse dinheiro vem, entendeu? O retorno, a recompensa vem. Porque o sucesso ele não é só o dinheiro, né? Parece até piegas falar isso, mas você precisa ter uma realização, né? Você precisa se sentir feliz também. E, obviamente, aí a prosperidade vem, né? O resultado financeiro também vem. Então, a gente faz essa primeira reflexão no qual cada empreendedor vai identificar uma área na qual ele gostaria de fato de atuar, de entregar valor para as pessoas, de fazer algo que preenchesse a sua vida com um sentido, com um significado. Né? E quanto mais alinhado for o seu propósito de vida ao propósito do seu negócio, maiores as chances de sucesso. Não só financeiro, mas de realização mesmo, né? De um modo geral. Então, essa é a primeira etapa. Mas uma vez definido, então, por exemplo, o cara tem paixão pelo setor de esportes. Ok, então, seu mundo é o setor de esportes. Então, o segundo passo é você fazer uma imersão.
né? Dentro do setor de esportes, exatamente qual área você curte mais. Eu gosto de surf, eu gosto de futebol, eu gosto de... Né? Qual que é a área que você curte mais? NBA, né? O basquete aí que está crescendo muito também, o público aqui no Brasil. Então, qual é a área que de fato te atrai mais? E aí você vai fazer uma imersão, você vai estudar tudo que está rolando nessa área aí. Né? Então, vamos supor que seja aí o mundo de esportes radicais. Então, tudo que está rolando naquela área ali de esportes radicais. Quais são as tendências? O que vai lançar nos próximos anos? Quais são as tecnologias que estão impactando aquela área? Então, você vai estudar tudo sobre aquela área. Depois de fazer essa fase de imersão, você vai identificar dores, né? Problemas dessa área. Depois que você tiver identificado alguma dor relevante, né, aí você vai começar a trabalhar na sua ideia. Né? Porque a inovação, Eduardo, ela só ocorre quando você resolve um problema. Então, você tem hoje pessoas entregando produtos, serviços, né, no mercado, né, na sociedade. Mas essas pessoas que estão recebendo esses produtos e serviços, elas não são plenamente atendidas. Sempre falta alguma coisa, não é verdade? Sempre tem um gap, sempre tem algo que não está sendo entregue em termos de valor para as pessoas. E quando você percebe isso, né, você fala, aquela pessoa ali que curte aquele esporte, hoje ela gostaria de ter um espaço para fazer tal esporte aqui no Brasil e não tem. Então você achou um problema. O cara que é apaixonado pelo esporte X, ele adoraria praticar aquele esporte aqui no Brasil, mas hoje não tem nada a respeito disso. Então ali está ali onde há problema, há oportunidade. Então você identificou ali uma oportunidade. E aí você vai olhar dentro desse esporte, assim, qual que é o futuro desse esporte, né? O que a tecnologia impacta? Vai ter aí alguma interação através do ambiente digital? Eu vou poder usar, de repente, realidade aumentada, realidade virtual, IoT, IA, o que vai impactar esse esporte aí futuramente? E aí você vai para o terceiro passo, né, que é a fase de ideação, né, que é fazer brainstorming com todos esses dados que você coletou na sua fase de imersão e tentar resolver esse problema, tentar criar uma solução para esse problema. A solução desse problema é o seu produto, né, seja ele físico ou digital. Então você tem, vou citar alguns exemplos aí reais, né? Tem um site que é de venda de livros, né? Já que a gente está lançando livro aqui, que é o Estante Virtual. Sim. Então, o fundador do Estante Virtual, ele estava fazendo mestrado e ele estava com muita dificuldade de achar livros, né? Para fazer ali os seus trabalhos. E aí ele teve um insight de aprendeu a programar e teve um insight de criar um site para conectar sebos, né, livrarias, principalmente sebos, a pessoas que estão procurando livros, né, que são ou muito caros ou difíceis de achar. E ele desenvolveu o Estante Virtual e até a última vez que eu tive contato aí com esse case, ele vendia mais de 7 mil livros por dia. Então, para o lado dos sebos, né, dessas pequenas livrarias, ele possibilitou que eles alcançassem um mercado maior, que antes eles não alcançavam. E para as pessoas que estavam procurando esses livros que já não encontravam mais, ele possibilitou o acesso, né, a comprar esses livros e também com um preço, né, com um valor muito mais acessível. Então, esse é um exemplo, né? E recentemente foi comprado pela Magazine Luiza. Isso. O Estante Virtual, né? Exatamente. E esse é um movimento que ocorre muito, né, nas startups. As startups acabam sendo ou investidas ou adquiridas, né, às vezes por grandes players de mercado. Tem um case que eu acompanhei de perto, né, de um ex-aluno, o Rafael, que foi o Refinaria de Dados, que ele criou uma plataforma de Data Analytics, né, que potencializava o resultado de campanhas de marketing em redes sociais. Ele desenvolveu isso como trabalho de conclusão de curso na faculdade e a empresa dele foi acelerada por uma aceleradora chamada Dynamo, que também até de um ex-aluno, na época o André. E essa empresa Refinaria de Dados, depois de uns 3 ou 4 anos, foi adquirida pelo Banco Modal Mais por 28 milhões de reais. Então, de uma ideia que eles tiveram no TCC, em um curto espaço de tempo, né, eles foram adquiridos por um grande banco.
Então, é um movimento que ocorre, né? Eu costumo dizer o seguinte, não é que seja fácil esse caminho. E a maior parte das startups não dão certo. É importante a gente ser bastante transparente e claro, né? Para quem está pensando, né? Realista, para quem está querendo entrar nesse universo aí. Né? A maior parte das ideias não dão certo. Porque você está partindo do zero, criando algo totalmente novo, inédito, e pode dar certo, pode dar errado. Que é um dos pontos que a gente desenvolve quando a gente fala em mentalidade empreendedora, principalmente em empreendedorismo inovador, né, de base tecnológica. Você tem que estar aberto ao fracasso, porque você vai errar várias vezes até acertar. Então, faz parte do desenvolvimento do empreendedor ele errar. Né? É como na vida, né? A gente às vezes aprende mais quando erra do que quando acerta, né? E no empreendedorismo é a mesma coisa. Né? Então, você tentou um projeto, não deu certo, lições aprendidas, vai para o próximo. Sim. Você fez um, deu certo, deu muito certo, ótimo, vai para o próximo também. Então, você tem... acho que isso faz parte da habilidade empreendedora ou da cultura empreendedora, né? Você está disposto a assumir riscos, né? E nesse caso, né, você vai passando ao longo da primeira parte por essas etapas. Então, você tem a imersão, né, diagnóstico do problema, ideação. Da ideação você gera uma solução e depois é muito importante você validar a sua ideia. Né? É muito comum também o empreendedor se apaixonar pela própria ideia. Né? Ele, depois de muita pesquisa, ele tem uma ideia que para ele é sensacional e ele acredita que é sensacional. Mas aí, né, a gente tem que ter muita calma nessa hora, né? Porque existem ferramentas que nos ajudam em cada uma dessas etapas que eu tô citando, né? Então, por exemplo, você tem o Design Thinking, né? Você tem o Lean Startup, né? Você tem várias ferramentas que vão ajudar o empreendedor nessa jornada que eu explico lá no livro. Então, por exemplo, né? Você teve uma ideia de uma solução inovadora para desenvolver um produto ou um serviço. O próximo passo é validar essa ideia. Então, você vai criar lá um MVP, né? o produto mínimo viável, né? Um protótipo daquela sua solução e vai a campo. Né? Tem um professor que eu acho fantástico, que é um professor lá de Stanford, nos Estados Unidos, que é o professor Steve Blank. Ele desenvolveu uma teoria lá atrás que chama Customer Development. E depois, até essa teoria foi base para o The Lean Startup, né? Que o Eric Ries, que é o autor dessa teoria do Lean Startup, foi aluno do professor Steve Blank, né? Mas eu acho que os dois livros, as duas obras têm muito em comum nesse ponto, que se você quer saber se a sua ideia é uma boa ideia, você precisa validar. Então, você tem que validar o seu produto diversas vezes indo a campo. O que é ir a campo? É ouvir o cliente, ouvir a pessoa para quem você está desenvolvendo aquela solução e coletar o máximo de dados, o máximo de feedbacks possível ao longo do desenvolvimento para você ser mais assertivo. Então, você começa a desenvolver, leva lá a versão 0 do protótipo. Não está legal? Trabalha de novo no protótipo, que é a versão 1. Não está legal? Vai para a versão 2, versão 3. Isso tudo ainda no protótipo conceitual. Depois, quando você começar a criar as primeiras versões também funcionais do protótipo, a mesma coisa. Vai a campo e vai validando. Então, isso vai fazer com que você minimize as chances de dar errado ou maximize as chances de dar certo. Né? Então, você vai ter no livro também essas sugestões de ferramentas. Então, quando eu uso o Design Thinking, né, o que é o Design Thinking? Quando que eu uso o Lean Startup, o que é o Lean Startup? Né? Aí, ok, você validou a entrega de valor. Você fala, não, criei um produto que as pessoas, quando eu apresento lá o MVP, elas adoram. Fala, putz, isso é muito legal, quando é que vai lançar? Eu quero esse produto. Daí você tem o segundo momento, né, que é o validar ou criar, na verdade, um modelo de negócio. Então, como que você vai entregar para o cliente? Como você vai vender? Por quanto você vai vender? Né? Você vai fazer venda física, online? Qual vai ser a logística? Como é que você vai entregar para o seu cliente esse produto? Então, a gente entra na modelagem de negócio. Daí tem outra ferramenta, que é o Business Model Canvas. Então, a gente vai trazendo esse passo a passo, né? E de uma forma didática, né? E trazendo as ferramentas que ele pode utilizar. E quando chega lá no final, a gente tem o pitch, né? Que é uma apresentação que a gente faz da ideia. Então, pode ser uma apresentação que você faz para conseguir um investidor, ou para conseguir um sócio, ou para conseguir até um cliente, né? Mas como que você apresenta a sua ideia? Porque na maioria das vezes, quando você
tem um projeto de startup, você tem ali, né, um protótipo, você tem entre aspas, um PowerPoint, ali, uma apresentação, e você vai ao mercado para conseguir um investidor, para conseguir os seus primeiros clientes, né, para você poder, entre aspas, tirar a sua ideia do papel, né, ou tirar do seu projeto e transformar isso em realidade. E nesse momento você precisa saber como vende esse tipo de projeto, né? Um projeto que tem suas particularidades. Então, tem lá um item também que fala de como apresentar esse projeto, né? Qual a importância de realizar um bom pitch e como realizar esse pitch. E a última dica que a gente dá nessa primeira parte, né, é justamente, né, essa questão da resiliência. Por quê? Porque as primeiras ondas que você tem que quebrar ali, né, para chegar no oceano e começar a navegar, elas são muito difíceis. Então, se não houver essa persistência aí, né, se de fato o empreendedor não acreditar naquela ideia, né, não acreditar naquilo que ele está fazendo, é muito difícil ele romper essas primeiras ondas, né? Então, acho que essa primeira parte toda procura trazer esse apoio para quem quer empreender. Então, por onde eu começo, quais as ferramentas que podem me ajudar e como que usando essas ferramentas, né, eu vou chegar nessa etapa mais adiantada aí do projeto. Legal, Cláudio. E nessa segunda edição, quais são as principais tendências que você aborda no livro? Muito interessante esse ponto, né? Apesar de não ser um livro técnico, né? Não é um livro para quem quer aprender a programar, desenvolver software, né? Mas a gente traz, de uma forma macro, quais são as tecnologias que estão impactando o mundo, né? As empresas, a sociedade, as pessoas, através de fontes de futuristas que são especialistas, né, em tecnologias e que fazem essas previsões através de uma tendência científica, né? Então, a gente tem aí hoje no mercado uma tecnologia que está bastante em alta e agora popularmente, né, porque chegou no usuário final, que é a inteligência artificial, mais especificamente a inteligência artificial generativa, né, que está sendo bastante utilizada tanto pelas pessoas quanto pelas empresas. Então, o IA, sem dúvida nenhuma, aí é uma das tecnologias emergentes aí bastante forte, né, que deve impactar nos próximos anos. Nós temos também a internet das coisas, né, os IoTs, Internet of Things, né, que são sensores que capturam dados, né, e esses dados jogados em soluções, normalmente em cloud, aí, né, acabam sendo trabalhados para oferecer valor, entregar valor através de informações, através de soluções, né, como uma aplicabilidade bastante frequente aí na automação. Então, você usa IoT, sensores, câmeras, né, para automatizar processos, automatizar diversas atividades empresariais. Você tem o Data Science, né, porque hoje o mundo, ele tendo bilhões de pessoas conectadas, né, 24 horas por dia, a gente tem uma fonte de dados, né, incrível, aí, né, chamada Big Data. E quando as organizações elas conseguem trabalhar dados, né, quer seja no ambiente interno ou no ambiente externo de mercado que ela atua, e consegue extrair valor, né, gerando informação de valor desses dados, ela consegue ter uma vantagem competitiva incrível. Então, as empresas que hoje são orientadas a dados, né, e aí a gente tem vários conceitos, como, por exemplo, o Data Driven Decisions, né, que é a tomada de decisão baseada em dados, chega até um certo nível em automação. Então, por exemplo, numa indústria, eu consigo automatizar algumas tomadas de decisão na linha de produção. Então, se tem alguma coisa acontecendo diferente na linha de produção, o próprio robô, né, a própria máquina, consegue tomar algum nível de decisão automaticamente. Então, é muito forte aí também essa aplicação do Data Fabric, que a gente chama aí, né, da ciência de dados nas indústrias. Indústrias, quando eu falo em empresas, assim, em geral. Sim. Temos também a robótica, né, que é o braço operacional aí dessa inteligência, para que a gente possa fazer execução, né, das atividades, né, nas empresas. Temos as impressoras 3D, que já há algumas décadas, né, vem ganhando espaço em várias áreas, como, por exemplo, a área da saúde, né? Então, a gente tem impressora 3D imprimindo órgãos humanos. A gente pode imprimir hoje aí, com uma certa facilidade, próteses para substituir ossos, né, cartilagem, pele humana, né, com material biológico. A gente tem aí estudos avançados já para impressão de órgãos humanos de alta complexidade,
como, por exemplo, um coração humano, um rim, um fígado, né? Ainda não... A questão do transplante desses órgãos ainda é bastante complexa, mas os estudos aí prometem para os próximos anos que a gente consiga fazer transplantes desses órgãos impressos em impressoras 3D, né, que são órgãos de alta complexidade. Toda a área de biotecnologia, né, está sendo muito impactada pelas tecnologias emergentes. E aí a gente tem também, Eduardo, uma questão que muitas vezes uma solução para ser implementada, ela usa mais de uma tecnologia. Então, eu uso IA com robótica, né? Eu uso IA, mas com data science, né? Então, eu acabo tendo uma convergência de tecnologias emergentes que são implementadas em projetos de forma conjunta, né? Então, isso também é bem interessante. E aí, nesse livro, eu me baseei muito também nas tendências apontadas pela Gartner, que é aí, né, uma das principais consultorias de tecnologia no mundo, e traz ali um report também anual com muitas dessas tendências, né? Então, além do Data Fabric, né? Nós temos também o Cyber Security, né? A área de segurança da informação, que está também com várias novidades, né? Tem aí, por exemplo, o Cyber Security Mesh, né? Que é uma estratégia de segurança de informação que, traduzindo ao pé da letra, é malha cibernética, né? Que permite a integração de diferentes produtos de segurança para trazer uma garantia, né? Uma segurança ainda maior com relação à propriedade de informação, né? Em várias camadas. Então, você não usa só cloud, não usa só data center, você usa diversas camadas, né? e sistemas diferentes para você diversificar, né? Os níveis de segurança e trazer uma segurança, de um modo geral, maior para a operação dos negócios, né? Então, é outra tendência muito forte. E tem outras ali que a Gartner cita e a gente procura explorar um pouquinho, né? E essas aí, elas têm números que são muito interessantes, citados pela própria Gartner, né? Por exemplo, a Gartner prevê que as organizações que utilizam aí essa malha de segurança cibernética, elas conseguem reduzir, em média, 90% do impacto financeiro de incidentes de segurança da informação. Então, tem números também, tem alguns dados que citam o quanto que essas tecnologias implantadas aí nas empresas têm gerado de benefícios. É importante dizer que essas tendências que você aborda no livro são tendências que já são implantadas e, na verdade, elas têm um campo para crescer ainda mais, mas não são tendências que pode ser que aconteça. Não, já está acontecendo, já estão atuando, só que elas têm um campo de crescimento maior, né? Exatamente, é isso aí, porque é muito fácil ser futurista, né? A área de inovação, inclusive, ela encanta muito quando a gente começa a falar das previsões, né? Então, é muito legal você ver previsões para daqui 20, 30, 40 anos. Por exemplo, tem um cientista, agora me fugiu o nome dele, que ele diz que o primeiro ser humano que não vai morrer já nasceu. A evolução da biotecnologia vai permitir, né? Então, a gente deu o exemplo, a impressora 3D consegue imprimir um coração, né, com um nível baixíssimo de rejeição, porque eu usei o seu próprio DNA. Então, se você tiver um problema cardíaco, ao invés de eu realizar cirurgias corretivas, né, vou tentar colocar uma válvula e fazer alguma coisa no coração que você já tem, eu coloco um coração 0 km, né? E tem até uma outra hipótese também de você poder salvar a memória humana em chips, né? E depois você poder implantar isso num clone ou alguma alternativa aí biogenética para você aproveitar a memória da pessoa e fazer a transferência da memória da pessoa. Então, são temas fascinantes, empolgantes, né? Incríveis, mas ainda num olhar assim... No campo da especulação, né? No campo meio da ficção, né? Exato. Já enquanto os temas que você aborda aqui no livro já são tendências que já estão trabalhando, já estão em vigor, mas o campo de crescimento ainda para essas tendências é muito grande, né? Exatamente. Eu tive um professor lá na Universidade da Califórnia, que ele, numa das aulas, ele passou um conteúdo que me ajudou muito e que eu nunca mais esqueci. Ele tinha dado uma dinâmica de futurismo para a gente tinha que pensar em tendências para um determinado setor.
E aí, dividido em grupos, a gente fez essa dinâmica e tudo mais. E foi bastante difícil, né? Você pode adivinhar o que vai acontecer num determinado setor. E quando terminou a dinâmica, né? A hora que a gente apresentou, o que a gente achava que eram as tendências e tudo mais, ele veio e falou uma frase que deixou todo mundo, né, mudo, assim. Ele falou, poxa, é muito fácil prever o futuro. Vocês acharam difícil? Mas a coisa mais fácil que tem é prever o futuro. E a gente ficou olhando para ele assim. Aí, vocês querem saber como é que a gente prevê o futuro? Aí, queremos, né? Sigam o dinheiro. Você quer saber o que vai acontecer nos próximos anos? É só você ver onde o dinheiro está sendo alocado. Falou, porque ideias sem dinheiro não vão acontecer. Vão acontecer aquelas ideias que estão recebendo investimento hoje, porque esses são os produtos, esses são os softwares, essas são as tecnologias que vão aparecer ano que vem e no outro, né? Então, quando você olha aquilo que está sendo desenvolvido em termos de P&D, né, de pesquisa e desenvolvimento, aquilo que as grandes corporações estão investindo, você sabe exatamente o que vai acontecer. Aí, um exemplo, né? A inteligência artificial. A inteligência artificial, se a gente olhasse o quanto as Big Techs vêm investindo em inteligência artificial generativa nos últimos anos, o ChatGPT e outras tecnologias de IA generativas não iam surpreender ninguém. Né? Porque era óbvio que isso ia chegar no mercado, porque as grandes empresas estavam investindo pesado nisso há algum tempo. Então, assim, com base nisso, né, eu pego sempre essas fontes que são mais pragmáticas, do tipo a Gartner, né, que está dentro das empresas, está dentro da academia, olhando o que vai acontecer. Né? Então, tem o pezinho no mundo real, né, um pezinho na academia e projetando o que vai acontecer. Mas eu também trago, por exemplo, a Amy Webb, que é uma futurista da State University of New York, lá da Universidade de Nova York, também é professora convidada da Harvard, que ela já tem um olhar mais futurista. Eu gosto muito dela, assim, mas ela tem assim, uma visão futurista também baseada em pesquisas que estão sendo publicadas, né? Então, a gente tenta trazer isso, né? Que é algo mais realista, porque também não adianta você inspirar pessoas a inovarem baseado em coisas que estão muito distantes ainda, né? Acho que o risco também da inovação... Por isso que quando a gente fala em governança da inovação, um dos pontos que a gente analisa também é o risco. Então, se você tem uma empresa que é lucrativa, que ela está indo de vento em popa, você não vai mudar o seu modelo de negócio da noite para o dia. Né? Inclusive, a gente tem estratégias para fazer isso. Então, sim, por exemplo, o Banco Itaú. O Banco Itaú tem um lucro fantástico, tá, né? Tá feliz com o seu modelo de negócio. Aí ele olha que existem outras possibilidades, como quando surgem fintechs, por exemplo, né? Que são startups aí que atuam com tecnologia em serviços financeiros. Ele fica de olho ali, né? E aí ele bota lá no cubo ali, né, essas startups e outras, e se tiver uma coisa muito legal, ele vai investir. Se surgir lá uma nova IA para ajudar na tomada de decisão de investimentos, ele vai investir. Mas o core dele hoje é o banco, e ele está muito feliz lá com o banco, né? Então ele não vai amanhã transformar o banco inteiro numa IA de investimento. Ele vai fazer um piloto, vai investir numa empresa pequenininha, vai num lab de inovação, você vai crescendo aquela ideia para ver se pega ou não, e se der muito certo, você vai migrando aos poucos ali, né? Então, esse cuidado que a gente tem que ter, né? Não se empolgar com modismos, não se empolgar com previsões futuristas muito distantes, porque muitas delas erram, né? Muitos desses futuristas, né, fazem previsões equivocadas, né? Então, a gente precisa também ter um pouco... sonhar, né? Mas trazer para a realidade na hora de fazer, né? Isso é importante. Uma outra questão que eu vi no livro, tem um capítulo que eu achei fascinante, que é Sociedade 5.0, que você mostra bastante, né, detalhado para a gente, para o leitor, como vem essa mudança. Quer dizer, a mudança vem primeiro do indivíduo, depois para a empresa e depois construindo uma sociedade com uma visão diferente. Né? Queria que você falasse um pouco sobre o que é, né, o conceito principal da Sociedade 5.0 e como isso já está impactando, na verdade, né? E ainda vai impactar no nosso dia a dia. Excelente. A gente tem alguns conceitos, né, que vão surgindo nessa questão da inovação, da transformação digital. Um deles é a quarta revolução industrial, né, que é o uso dessas tecnologias emergentes na indústria, né, revolucionando a indústria. E o outro conceito é um pouco mais antropológico, né, mais sociológico, que é o da Sociedade 5.0.
E segundo esse conceito, né, a gente já vive imerso nas tecnologias, né? Eu costumo falar, dar um exemplo, que é muito fácil da gente entender isso. Se você sair amanhã de casa, né, e esquecer a sua carteira, provavelmente você vai passar o dia inteiro com o seu celular e não vai sentir muita falta da sua carteira, né? Mas se você sair de casa amanhã sem seu celular, é muito provável que você volte para casa para buscar seu celular. Por quê? Porque você não vive sem seu celular mais, né? Você está conectado 24 horas por dia, né? Os seus contatos do trabalho devem te mandar WhatsApp, né? Se você trabalha com vendas, você não vai falar com seus clientes e assim por diante. Eu conheço pessoas que não saem mais com carteira, porque já está tudo no celular. Já cartão de crédito, carteira de motorista, está tudo no celular. Exatamente. Nem dinheiro em espécie, nem carteira, nem nada, né? Então, esse uso do celular, né, da conectividade, né, ele exemplifica bem o quanto nós já estamos imersos em tecnologia e já dependemos dessa tecnologia. Então, o conceito da sociedade 5.0 é esse, um conceito no qual as pessoas estão tão imersas na tecnologia que elas nem percebem mais, mas a gente tem, então, dentro desse conceito, né, o uso das tecnologias para buscar melhoria na qualidade de vida das pessoas, para integrar soluções tecnológicas em diversas áreas, saúde, educação, mobilidade, e entregar cada vez mais valor para as pessoas, mais valor para a sociedade. Então, esse é o conceito da sociedade 5.0, né? E eu costumo dizer que antes da gente entender a transformação digital nas empresas, a gente precisa entender esse momento da sociedade 5.0 que a gente vive. Então, se eu não entendo que o meu cliente ele chega a passar até 9 horas por dia usando tecnologia, quer seja celular ou computador, e quando eu vou pensar em falar com esse cliente, eu desconsidero isso, eu não vou falar com esse cliente. Percebe? Então, se antes eu usava um meio analógico para me comunicar com o meu cliente, por mais que ele ainda tenha algum efeito, eu preciso pensar no meio digital. Não posso ignorar esse fato. Se eu pensar que mais de 95% das compras hoje são resultados de alguma interação entre o mundo físico e o digital, eu preciso ter na minha empresa algum canal digital para me comunicar com o meu cliente. Eu preciso pensar em marketing, pensar em estratégia de comunicação da minha empresa usando canais digitais. Não é uma opção, eu preciso. Mas como assim 95% das compras são o resultado de alguma interação entre o mundo físico e o digital? Esse é um dado da Cognizant, que é uma consultoria na área de inovação, e ele explica da seguinte forma. Então, vamos supor que você está em casa ali, vendo rede social, aí você é impactado por uma propaganda de rede social. Mas naquele dia você não comprou o produto, você achou legal, mas não comprou o produto. Aí no domingo você está passeando com a sua família lá no shopping e você vê na vitrine aquele produto que você foi impactado na rede social quando você estava na sua cama lá descansando na sua casa. Aí você já viu o produto, você já viu o preço, você já viu que aquele produto que está na vitrine está com preço bom, você acaba comprando. Então você foi impactado no ambiente online, mas comprou no ambiente físico. Também acontece o contrário. Você está andando na rua ou no shopping ou viajando e vê um produto que você acha fantástico, mas naquele dia você não comprou. Daqui a pouco você é impactado através de uma rede social, ou através de um e-mail, ou através de algum canal digital, com um produto que você já tinha visto no mundo real, mas com um preço fantástico, numa condição imperdível. E aí você acaba comprando no mundo digital. Muitas vezes hoje você compra no mundo digital e recebe em casa, mais uma interação com o mundo físico. Ou você compra numa loja que é só um expositor, ele não tem estoque, não vende o produto e também entrega na sua casa. De todas essas formas de consumo, você teve uma fusão entre o mundo físico e o mundo digital. Tem os lockers também que você compra e vai pegar depois no armáriozinho que está lá, né, o produto para você, e N outras formas. Então, cada vez mais essa interação entre o mundo físico e o digital impacta os negócios. E por isso que nesse capítulo, né, que fala da sociedade 5.0, apesar de não ser um livro voltado a essa parte mais sociológica, esse é um primeiro passo para a empresa repensar a sua transformação digital. Porque muitas empresas, Eduardo, pensam que transformação digital é você trazer um software. Criar um site. Criar um site. Agora eu sou digital, né? Então, vai muito além, né? Então, você precisa entender
qual que é a relação do seu público, né, do seu cliente com o mundo, com o seu produto ou concorrentes ao seu produto, ou concorrentes do seu produto que estão surgindo no ambiente digital ou físico, ou os dois, e você trazer essa análise da sociedade 5.0, ou seja, do comportamento das pessoas, para você repensar o seu produto, seu serviço, seu portfólio. Será que essa nova geração, será que esse novo comportamento das pessoas, mesmo que seja ainda da mesma geração, mas que muda o comportamento em função de ter uma facilidade maior com a tecnologia, vai continuar permitindo que ele compre o seu produto, o seu serviço? Ou você precisa repensar o seu produto, o seu serviço? Então, acho que esse é o ponto da gente repensar a sociedade 5.0 frente ao desafio profissional. E não empresarial, mas não só empresarial, também profissional. Porque isso que vale para as empresas, vale para nós como profissionais. Então, se eu atuo como profissional numa determinada área, né, eu estou alinhado com essas novas tecnologias. Então, vou pegar um outro exemplo aí. Vamos supor um médico, né? O médico, ele tem lá o seu consultório e como é que ele faz a gestão do seu consultório? Ele usa alguma tecnologia para isso? O médico, ele tem lá o seu consultório, a sua especialidade e como é que ele atrai novos clientes? Ele usa algum canal digital para atrair novos clientes? Tem médicos hoje, que eu até sigo, que são fantásticos aí no YouTube. Eles são youtubers, né? Além de serem médicos, mas eles estão lá divulgando o seu consultório, né? E eles vão criando notoriedade, vão trazendo cada vez mais uma clientela que ele botou como objetivo ali, né, para o seu consultório, através do online. Então, a gente precisa, assim como o médico, pensar isso em outras áreas. Na indústria que eu atuo, quais são as tecnologias que estão chegando? Eu domino essas tecnologias? E quem dominar primeiro essas tecnologias vai estar disponível para as novas vagas que estão surgindo. Né? Então, por exemplo, hoje na área de tecnologia da informação, por exemplo, é muito difícil contratar profissionais. O mercado está até inflacionado do ponto de vista de cargos. Por exemplo, às vezes ele tem uma vaga ali para analista sênior, um programador sênior, e ele tem que contratar um júnior como se fosse sênior. Porque a vaga que está aberta lá na empresa, no banco, lá é para sênior. Mas ele não acha ninguém no mercado. Então ele acaba contratando uma pessoa que teria aí, né, uma classificação aí de júnior, né, uma pessoa menos experiente, para vir para uma posição para ganhar mais, né, mesmo sem ele estar ainda teoricamente preparado para essa função, porque o mercado está escasso. Né? Eu não consigo contratar profissionais. Então isso vai acontecer em todas as áreas, né? E dessa forma é muito importante que a gente tenha aí uma compreensão por parte das lideranças empresariais desse contexto da sociedade 5.0 para poder fazer um alinhamento da sua estratégia de inovação, né? E revisar o seu portfólio de produtos e serviços. E, bom, você falou vários cases aqui durante esse nosso bate-papo, mas no livro você mostra alguns estudos de casos importantes, que alguns são, inclusive, são transformadores, né? Tem algum estudo de caso que você possa destacar com mais detalhes, que está no livro? A gente tem no livro ali alguns casos bem interessantes que a gente até apresenta, né, no formato de entrevistas, né? Porque uma das coisas que a gente percebeu é que ter, além do texto, né, uma interação também por vídeo, né, foi algo que o pessoal, os alunos, né, principalmente, o pessoal disse que seria muito interessante. E nós fizemos isso já na primeira edição e agora a gente fortaleceu aí na segunda edição, até trazendo depois isso para um curso, né, um curso online, que a gente acho que vai falar aí também sobre isso. Mas, no caso, a gente tem um caso muito interessante, né, que é puxa o nome do cara aqui agora. Tem outro cortezinho aqui. É o Nicolas. E a gente tem alguns casos aí muito interessantes, né, como, por exemplo, do Nicolas, né? O Nicolas Ibanez, que ele é executivo na DP6. E esse é um caso muito interessante, né, no qual o Nicolas traz ali o uso de ciência de dados
para melhorar a vantagem competitiva empresarial. Então, no caso, a DP6 é uma empresa que atua, né, como consultoria de inteligência de mercado através da análise de dados, né, de ciência de dados. Então, esse é um exemplo aí de case que a gente traz no livro com bastante detalhe. Então, fica até o convite aí, né, para quem for conhecer a segunda edição do livro, que você tem ali um link e um QR Code para você poder acessar a entrevista com o Nicolas. E aí, no bate-papo com o Nicolas ali, ele traz todos os detalhes de como que a empresa atua, né? Como é que isso se desenrola. Eu trouxe também o meu sócio, né? O Eduardo, né? Eduardo de Almeida, na Singular, que a gente conta um pouquinho também da trajetória que nós tivemos, né? Ao longo dos últimos anos, investindo em algumas startups, né? Uma delas aí é a FRN Cubo, né? Que hoje é uma das empresas aí melhor avaliadas ali no quadrante de agências da VTEX, né? Tecnologia VTEX hoje é líder no mercado nacional para desenvolvimento de e-commerce e marketplace. Tem outros cases também que a gente comenta ali, principalmente, né, sobre os aspectos dos desafios e dos momentos decisivos ali de superação para o desenvolvimento ali dessas startups, né? Então, trouxe o Eduardo para falar um pouquinho sobre isso. Trouxe a Verônica também, que é da empresa Crescimento. Então, a empresa Crescimento ela tem um programa de formação de lideranças para esse mundo que a gente está contextualizando aqui, da sociedade 5.0, do conceito das Future Proof Organizations, né? O que é isso? Então, ao pé da letra, as empresas à prova de futuro, mas são as organizações do futuro, né? Organizações que reagem de forma mais ágil e de forma mais assertiva com relação às mudanças cada vez mais rápidas no ambiente que elas atuam. Então, a Verônica ela é especialista nessa área de desenvolvimento humano e traz uma visão também dos aspectos de liderança que são importantes, né, da mentalidade inovadora, criativa, cada vez mais colaborativa, para trazer equipes, né, a pensarem juntas em soluções e criar um ambiente mais favorável à mudança, né? Porque quando a gente fala em inovação empresarial, a grande parte do processo da inovação é gerenciamento de mudança, né? E quando a gente fala em gerenciamento de mudança, a gente está falando principalmente em pessoas e especialmente em lideranças capazes de fazer isso. Então, a Verônica Arens também traz aí um olhar muito interessante sobre a questão dos soft skills, né, da habilidade humana necessária para a gente fazer isso acontecer nas empresas, dentre outros, né? Então, acho que tem vários casos assim que são bem impactantes, que não só no texto, mas também nos vídeos as pessoas vão poder conhecer comprando o livro aí, acessando lá os links das entrevistas. Você comentou, eu ia me aprofundar nesse ponto, porque o livro ele traz essa questão de multilinguagem, né? Vários capítulos tem lá um QR Code para que o leitor possa dar continuidade àquele estudo, né? Então, ao invés de você colocar uma entrevista lá com bate-papo no texto, você fez um texto sobre o tema e colocou um complementar que é essa entrevista com profissionais que são referência nas suas áreas, né? Então, é bem interessante essa multilinguagem que o livro faz, né? Que pega já um pouco esse conceito da sociedade 5.0, dessa nova geração, que talvez sejam os seus alunos, que estão hoje talvez muito mais, acham muito mais atrativo um vídeo, né, do que necessariamente uma leitura. Então, é muito interessante essa ideia dessa multilinguagem que você utilizou no livro. E é bem legal porque acho que se complementam, né, as linguagens, né? Então, eu tinha alunos que, inclusive, tinham aulas comigo e perguntavam se eu tinha o texto, né, o livro em si. E o pessoal do livro, além do livro, queria mais vídeos. Então, eu cheguei na conclusão de que se complementam, né? Então, tanto a parte textual, principalmente através de uma diagramação lúdica, fácil, ajuda muito a fixar, que às vezes a absorção do vídeo é diferente da absorção da leitura, né? Mas também a questão do vídeo, né, que torna mais agradável, mais fluido também, né, o compartilhamento do conteúdo, mais ágil também, porque a gente traz pessoas mais de uma forma também mais leve ali para bater um papo sobre um tema que às vezes pode ser um pouco mais denso na questão teórica, mas quando a gente traz para a realidade de mercado e as pessoas comentam o seu dia a dia, fica muito mais fácil da gente entender.
né? Inclusive, foi isso que puxou, né, a ideia também da gente criar o curso online. Por quê? Os alunos que leram o livro, né, algumas pessoas também que são clientes da consultoria, da aceleradora, eles comentavam, falaram, pô, gostei do livro e gostei de ver as entrevistas. Será que tem mais conteúdo em vídeo e tal? E aí, para produzir os novos conteúdos em vídeo, a gente acabou criando um programa que complementa ou aprofunda, né, os tópicos que são trazidos no livro através do curso online. Então, quando a gente foi entrando nos temas que o livro trata, né, de uma forma mais aprofundada, a gente acabou criando mais de um curso, né? Então, tem vamos dizer assim, uma trilha mesmo, uma jornada que forma ali uma pessoa com uma visão bastante abrangente do ponto de vista das novas tecnologias, da gestão da inovação, de como que faz isso na prática. E tem também a possibilidade das pessoas terem um conhecimento mais pontual. Porque, de repente, né, nem todo mundo que queria ver o curso, né, poderia querer ver, né, todo aquele conteúdo. Às vezes a pessoa tem uma necessidade pontual mais imediata. Então, por exemplo, de repente o cara está começando a empreender, ele quer saber um pouco mais de empreendedorismo. Ou alguém está atuando numa grande empresa, não tem tanto interesse pela parte de empreendedorismo, mas está precisando ali saber como é que ele gerencia um projeto de inovação no seu dia a dia. Então, dependendo das necessidades ali, a pessoa pode utilizar um determinado, entre aspas, ali, né, produto para ele atender essa necessidade mais específica. E se ele, né, passar por toda a trilha, toda a jornada, né, aí teria aí uma conclusão com uma visão, né, sobre esse assunto de uma forma bastante holística, né? Então, acho que isso foi até uma consequência do livro ser multimídia. Então, ele nasceu como livro, mas ele tinha um aspecto multimídia, e aí o pessoal pediu mais essa interação, e a gente acabou evoluindo também para a questão dos cursos, né? Bom, você mencionou do curso, vamos falar um pouco sobre o curso, depois a gente volta no livro. Então, aqui nós temos, né, a página do curso, então tem o videozinho explicando aí os objetivos do curso, né? Se descer um pouquinho mais aqui, ó, aqui tem uma explicaçãozinha, então, a descrição do curso. Então, a gente está falando de um profissional que vai estar apto para trabalhar na área de inovação das empresas, ou mesmo trabalhar melhor numa empresa ou na sua própria empresa, aplicando esses conceitos que vão permitir que ele tenha uma visão mais aberta a essas oportunidades que as tecnologias podem trazer para o seu dia a dia, na sua empresa ou na sua carreira, né, na sua atuação profissional. Então, aqui tem os módulos, né, que o aluno vai ter acesso, e ele vai, na verdade, fazer uma imersão, né, ou vai se aprofundar naqueles temas que ele viu no livro. Então, tudo que ele viu no livro ali, né, já com uma certa profundidade, aqui ele vai poder expandir, vai ir além, né, e ele vai adquirir todos esses conhecimentos com mais profundidade. E realizando esses 6 módulos, ele recebe um certificado de um curso master, porque é isso que o curso está se propondo, a formar alguém, né, com uma visão holística, bastante abrangente de tudo que um profissional precisa para transformar a sua empresa ou para criar um novo negócio com base nessa sociedade 5.0, usando novas tecnologias de uma forma criativa e aplicando ferramentas. E aí nós temos também... Só um detalhe, Cláudio, a gente percebe que quando você falou dos 10 passos de criar uma startup, estão aqui nesses módulos, né? Sim. Então aqui a gente consegue ver ali ideação, design thinking, né, o próprio pitch. Então o curso é como se fosse a base mesmo do livro, né? Baseado no conteúdo do livro. Exato. Né? Então é um livro que ele não é escrito num formato muito teórico, né, para poder ter uma linguagem clara e acessível. Porém, ele é um curso que tem bastante ferramenta, Eduardo. Então, eu não queria também que fosse um livro só inspiracional, né? Eu acho que ele mostra para as pessoas que tem um universo aí, que tem realmente um campo que inspira, mas como que faz para você criar, construir algo dentro desse universo? Então, a gente tem bastante ferramentas aí para que a pessoa consiga colocar em prática. E o curso é só você ministrando as aulas? Tem convidados? Não, e no início, né, eu tinha pensado até em construir esse conteúdo
através dos meus próprios vídeos ali, né, do meu próprio conteúdo que já estava no livro. Mas eu achei que, por ser um formato multimídia, também trazia a oportunidade, baseado até no feedback das entrevistas que a gente colocou na primeira edição, de trazer mais pessoas para contribuir, inclusive pessoas que têm muita experiência em algum desses tópicos aí. E aí nós convidamos essas pessoas para participar, então tem em todos os módulos aí nós temos convidados externos, né, como o professor Wagner Sanches, professora Adriane Colossetti. A Adriane, por exemplo, ela não só na área acadêmica, mas também ela tem uma consultoria, atua nessa área implementando diversas metodologias em grandes empresas. O professor Marcos Crivellaro, nossa amiga aí, Gabriela Salomão, Roberto Marins, enfim, diversos profissionais da área de tecnologia, da área de negócios, da área de inovação, que contribuem também, trazendo uma visão bastante abrangente dessa área aí para os nossos convidados aí, para aqueles que estão procurando se capacitar nessa área, ter um curso aí bastante completo sobre o tema. Bom, voltando para a gente finalizar o nosso bate-papo, voltando ao livro, né, finalizando essa parte, qual dica, né, você daria para quem quer começar a empreender através de inovação, através de tecnologia? Primeira dica, né, é você procurar algo que realmente você tem afinidade, né? Se precisar, dá um passo atrás e repense sua própria jornada e qual o seu propósito, né? Então, às vezes, tinha um caso aí bastante peculiar aí que eu acompanhei recentemente. A pessoa tinha uma afinidade muito grande com a área da educação. Então, ela estava pensando em empreender em áreas bem distantes, aí, bem diferentes do que a área de educação. E aí, perguntando para essa pessoa o que de fato ela gosta de fazer, o que de fato ela se realizaria entregando, ela voltava sempre para a área de educação, né? E aí, de fato, ela acabou pensando numa startup para atuar na área educacional e está indo de vento em popa. E a startup aí está indo de vento em popa, aí, já está com proposta de investidor para receber investimento. Ainda está numa fase de confidencialidade, né? Não dá para divulgar o nome dessa startup. Mas quando essa pessoa começou a desenvolver o projeto relacionado a algo que de fato ela poderia contribuir, poderia ter impacto, ela começou a desenvolver muito melhor a sua ideia, o seu projeto. Então, a primeira dica que eu dou é alinhe o seu propósito de vida com o propósito da sua startup. É a primeira dica que eu dou. Segunda dica não fique só também no campo dos sonhos. Dentro dessa grande área que você gostaria de atuar, onde de fato estão as oportunidades, ou seja, identifique um problema. Né? Então, não adianta você também, dentro de uma área que você quer atuar, você criar algo que traria valor só para você. Você tem que criar algo que traga valor para as pessoas. Então, encontre um problema, que seja um problema de preferência do maior número possível de pessoas. Né? Onde houver esse problema, você vai encontrar uma grande oportunidade. E a partir daí, né, ao longo dessa jornada, use as ferramentas. Né? Não saia empreendendo de uma forma muito empírica. A intuição é importante. Grandes empresas, grandes negócios surgem em grande parte aí através da intuição, mas são casos pontuais. Na grande maioria dos negócios, né, o uso das ferramentas eles são muito importantes, né? E se você observar grandes empresas que já estão consolidadas, como é que elas se mantêm perenes? Como é que você tem empresas aí centenárias, né? Empresas que vão se reinventando ao longo do tempo, que vão inovando, que vão trazendo novidade para o mercado e se mantêm aí como marcas consagradas? Porque elas usam essas ferramentas. Elas adotam essas estratégias, elas adotam essas metodologias e vão utilizando isso em seu favor. Então, use as ferramentas. E a última dica aí, pelo menos nesse nosso bate-papo aqui, para não estender muito, tenha muita persistência. Né? O empreendedorismo é uma atividade que é quase que um sacerdócio, não? Algo que as pessoas que de fato empreendem e têm sucesso são pessoas que dedicam uma vida
a esse empreendimento, né? Também há uma ilusão, muitas vezes, de que alguém tem uma ideia fantástica e, do nada, né, faz muito sucesso. Não que isso não exista, talvez até exista, mas seja muito raro, mas com certeza é muito raro. O que a gente vê em todas essas trajetórias de sucesso, né, são pessoas que, além de ter, obviamente, né, uma boa ideia ou de terem seus méritos, suas competências, elas têm muita resiliência, né? Muita resiliência, porque não é fácil, né? E aí tem até, quando estou em sala de aula, eu gosto muito de trazer filmes, né, para exemplificar, filmes baseados em histórias reais de empreendedores de sucesso. Então, quando você pega, por exemplo, o Fome de Poder, né, a história lá do McDonald's, quando você Michael Keaton, né? Com o Michael Keaton, um filme fantástico ali, que conta a história do McDonald's. Quando você pega filmes em geral, né, que tratam... Tem A Procura da Felicidade também, que o Will Smith, né, interpreta lá o fundador de uma corretora. Dois filmes de casos verídicos, né? Tem vários de casos verídicos, né? Tem o Moneyball, O Homem que Mudou o Jogo também, que é interpretado pelo Brad Pitt. Conta a história também no caso era um gerente, né, de um time de beisebol que mudou totalmente a forma de gerenciar o esporte. Então você tem na literatura, no cinema, né, nos cases aí, a materialização da necessidade de você ter resiliência. Se você quer muito empreender, quer muito ter sucesso, você vai ter que correr atrás e vai ter que aguentar passar pelas primeiras ondas. Não é fácil, nunca é fácil. Mas depois que você estoura as primeiras ondas e chega no oceano para navegar, a recompensa vem, né? Então, tenha resiliência, tenha persistência e corre atrás, que é possível. Uma dica também que eu complemento é adquiram, leiam o livro, né, Tecnologias Exponenciais e Inovação Corporativa. O livro está em versão digital e versão física, né? Quem tiver interesse pode adquirir pelo seu site, né? Nós vamos colocar aqui na própria imagem, né, do vídeo, o site. Também ali tem outros conteúdos que você desenvolve, né? Também alguns vídeos, artigos que você também publica. Então, também complementando esse conhecimento, né, que quem tiver interesse pode se aprofundar. Mas para a geração mais nova, quiser adquirir como o e-book, também já vai estar disponível, ou também na forma física, tá? Muito bom. Obrigado novamente, Eduardo, pela oportunidade. Realmente uma satisfação enorme aí ter esse projeto com a editora Cássia. De coração aí, espero que o livro ajude outros empreendedores, outros profissionais, né, a terem sucesso na sua jornada. E também vou contar com o feedback aí, né, dos leitores dessa segunda edição, para a gente procurar melhorar cada vez mais, né? É um tema complexo, é um tema que o compartilhamento, né, das informações, do conhecimento, eleva as chances, né, de todos nós aí termos melhores resultados. Eu mesmo aprendo muito com alunos, ex-alunos e pessoas de consultoria que às vezes compartilham aí um feedback do meu livro. Então, novamente agradecer à editora, a oportunidade, a todos que leram aí a primeira edição do livro, e espero que vocês gostem aí da segunda edição também. Temos certeza que sim. Cláudio, obrigado mais uma vez pela oportunidade, pelo bate-papo, né, por essa aula, né, online que você está fornecendo para a gente. Agradecer também à equipe do estúdio que nos ajudou e também a todos que nos assistiram e pedir para compartilhar, né, esse vídeo. Né, ele é importante não para divulgar apenas o livro, mas para divulgar um conhecimento, né, e que pode ser responsável por uma transformação importante, né, para as pessoas, né, mostrando uma oportunidade de crescimento para quem tiver com os ouvidos abertos, né, para aprender. Mais uma vez, obrigado a todos.